Crise, inflação, aumento dos preços, desemprego, desespero, fome, miséria. Olá pessoal, eu sou Bruno Ferreira e está começando mais um resumo didático de história. E o tema de hoje é a crise de 1929, também conhecido como a Grande Depressão ou a crise do liberalismo. E para entender esse processo histórico, é necessário retomar algumas informações referentes à Primeira Guerra Mundial, que colocou os países europeus numa situação complicada em relação ao mercado mundial, né? Os países, principalmente os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, ao término desse conflito tiveram suas economias abaladas e enfrentavam diversas dificuldades econômicas. Por outro lado, os Estados Unidos, que entrou no conflito num período um pouco tardio, no ano de 1917, e também não teve conflitos em seu território, obteve algumas vantagens políticas e econômicas com esse conflito. Essas vantagens que os Estados Unidos obteve através da Primeira Guerra Mundial fez com que os Estados Unidos se tornasse a maior potência mundial. Houve uma grande ascensão econômica dos Estados Unidos e esse passou a ser o principal mercado. Devemos nos lembrar que durante o conflito da Primeira Guerra Mundial, os países europeus reduziam a sua produtividade. Enquanto isso, os Estados Unidos faziam o inverso, ele aumentava a sua produção, principalmente para exportar produtos para os países em guerra, alimentos, armas, e dessa forma os Estados Unidos se projetavam como a maior potência. Além de tudo isso que eu já mencionei, os Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, ele vai conceder empréstimos que serão necessários para a reconstrução dos países europeus. Para você ter uma ideia de como ficou a economia norte-americana após o conflito, vamos estabelecer a seguinte relação. Antes de 1914, antes da guerra, os Estados Unidos deviam cerca de 3 bilhões de dólares a diversas nações do mundo. Ao final do conflito, em 1918, ele se torna credor de aproximadamente 11 bilhões de dólares. Então nós percebemos que a Primeira Guerra Mundial, de uma certa forma, foi positiva para a economia norte-americana, que fez com que esse país tivesse uma economia fortalecida e se tornasse a principal potência. Em 1920, este país era responsável por quase 50% de toda a produção industrial do planeta. Sua agricultura também tinha crescido significativamente por conta da mecanização da produção e também por conta da instalação de rede elétrica em áreas rurais. Em razão de toda essa prosperidade econômica, os norte-americanos vão viver um período de grande prosperidade econômica, de grande euforia, e esse período vai ser marcado pelo estilo americano de vida, ou seja, o American Way of Life. Esse estilo americano de vida, ele era caracterizado principalmente pelo consumismo de diversos produtos, seja eletrodomésticos ou automóveis. Nesse período, viver bem é sinônimo de gastar sempre mais. Esse clima de euforia permaneceu durante quase toda a década de 1920. Entretanto, no ano de 1929, os Estados Unidos vão enfrentar uma grave recessão, uma grande depressão na sua economia, e essa crise vai se estender durante quase toda a década de 1930. A crise de 1929 é considerada uma das maiores crises do século XX e responsável por abalar a economia no mundo todo. Mas o que desencadeou tamanha crise econômica? O principal fator, em diversos livros de histórias vocês vão encontrar com essa denominação, foi o fator de superprodução econômica. Até por volta de 1925, as economias europeias ainda enfrentavam muitas dificuldades econômicas. A maior parte dos produtos que esses países utilizavam para se reconstruir, para se reerguer, advinham das economias norte-americanas, eram exportadas pelos Estados Unidos. Eram diversos produtos, alimentos, máquinas, combustível, armas. Esses produtos eram abastecidos pelos mercados norte-americanos. À medida que a recuperação econômica da Europa avançava, esses países começam a adotar um conjunto de medidas
para rapidamente terem suas economias restabelecidas. Diversos empresários da Inglaterra, da França, procuraram modernizar rapidamente os seus parques industriais e também o governo desses países passaram a adotar medidas protecionistas contra os produtos importados dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porém, a situação era totalmente diferente. O ritmo de produção industrial e agrícola continuava a crescer, ultrapassando a capacidade de compra do mercado interno e mercado externo. Essa situação vai desencadear uma crise de superprodução. Ou seja, os Estados Unidos tinham muitos produtos no estoque, porém não tinha mercado consumidor. Essa situação ocasionou diversos problemas, começando aí pela queda dos preços e dos lucros. Muitos empresários, industriais e agricultores decidiram baixar o preço dos produtos para tentar diminuir seus estoques. Porém, mesmo com essa atitude, ainda assim não haviam compradores. Lógico que, consequentemente, houve o quê? Uma queda no ritmo de produção. Os empresários industriais e agricultores foram obrigados a diminuir drasticamente o ritmo de produção. Consequentemente, vai ocorrer o quê? Começam a ocorrer o desemprego em massa. Ocorre a redução de salários e muitas pessoas começam a ser demitidas. Nessa época, o número de trabalhadores desempregados chegou a aproximadamente aí 15 milhões. Um outro fator que vai fortalecer essa crise é o fato da economia norte-americana ser regida pelo liberalismo, ou seja, pela ideia de não participação do Estado na economia. O mercado é regulado pelas próprias empresas. Esse fator, esse tal liberalismo, vai ser um fator complicado, principalmente nesse momento de crise, pois a ausência do Estado dificultava um projeto econômico que pudesse aí, de uma certa forma, colocar a economia norte-americana nos eixos. A redução constante da atividade econômica nos Estados Unidos fez com que um grande número de investidores, de acionistas, começassem a vender as suas ações. Com isso, a oferta desse tipo de papel aumentou progressivamente e os preços dessas ações caíram cada vez mais. Essa situação ela foi gerando um clima de pânico no mercado financeiro, na qual muitas pessoas começaram a vender as suas ações e não haviam compradores o suficiente. O conjunto desses fatores vai desencadear um processo histórico chamado de o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, a queda da Bolsa de Valores. De um dia para o outro, a Bolsa de Valores foi registrando vários dias de queda de ações. Várias empresas foram à falência. Como não haviam pessoas investindo no mercado acionista, de um dia para o outro, várias empresas não valiam nada, só passavam de papel. No dia 29 de outubro de 1929, dia esse que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, ocorreu a desvalorização de diversas ações que eram negociadas na Bolsa de Valores. Esse era o marco aí da grave crise financeira que iria ocorrer nos Estados Unidos. Nesta data, diversas empresas e bancos foram à falência. A depressão econômica, ela prolongou-se até 1932, período em que a produção industrial dos Estados Unidos foi reduzida em até 54%. O crash da Bolsa de Valores de Nova York teve grande repercussão internacional. Afetou grande parte do mundo capitalista, até porque os Estados Unidos era a maior potência capitalista na época. Investidores e empresas redirecionaram seus investimentos para outros países, principalmente os países europeus. E os Estados Unidos ele reduziu as suas importações, gerando problemas aos países latino-americanos, principalmente o Brasil, que nessa época era um grande exportador de café aos Estados Unidos. E como os Estados Unidos reduziu a importação, os cafeicultores aqui no Brasil sentiram muito. Muitos foram até à falência por não terem mais esse grande mercado consumidor. E numa medida desesperada do governo republicano, eles decidiram queimar diversas sacas de café para tentar diminuir o estoque. Porém, essa medida não deu grandes resultados e, de uma certa forma,
abalou as estruturas sociopolíticas da República no Brasil. Nesse período da crise de 1929, a população norte-americana sofreu muito com o desemprego, né, e consequentemente a fome, a miséria, começou a fazer parte do cotidiano de boa parte da população. Se por um lado eles estavam vivendo um período caracterizado pelos anos felizes, um período de grande prosperidade econômica, agora, diante desse contexto de crise, a situação era bem diferente. O cenário das principais cidades norte-americanas era de muito desemprego, de empresas falidas, trabalhadores procurando empregos, filas de desempregados. Infelizmente também o número de suicídios nessa época foi bastante elevado. Mas como que o governo dos Estados Unidos reagiu diante de uma crise tão dramática como essa? A crise de 1929, ela desmoralizou por completo aí o governo republicano anterior. E no ano de 1932, as eleições seria talvez a esperança para adotar um plano que talvez pudesse superar essa crise. Nessas eleições concorreu o candidato democrata Franklin Delano Roosevelt e ele foi o grande vencedor. Franklin Delano Roosevelt, mais conhecido como Roosevelt, assumiu a presidência dos Estados Unidos com a missão de criar um plano emergencial para superar essa crise. E o plano criado por ele foi chamado de New Deal, ou também conhecido como o Novo Acordo. Esse plano econômico foi elaborado sob forte influência do economista britânico John Maynard Keynes, que defendia o intervencionismo estatal e contrariava os pressupostos do liberalismo, ou seja, contrariando a ideia de livre mercado. Nesse plano, o Estado deveria criar uma série de medidas que de uma certa forma pudesse colocar o país no eixo. Pelo New Deal, ou Novo Acordo, o governo passou a investir pesadamente em obras de infraestrutura, como estradas e barragens. Também foram criados bancos de investimentos que ofereciam empréstimos para manter a produção de agricultores e de empresários industriais. Roosevelt implementou ainda uma política de proteção aos trabalhadores, instituindo, por exemplo, o salário-desemprego. Essa medida garantiu a sobrevivência das pessoas mais pobres e também ajudou na manutenção do consumo. Em meados da década de 1930, a economia norte-americana começava a apresentar sinais de superação e recuperação econômica. Entre as principais medidas adotadas por esse plano econômico estava o controle dos preços dos produtos pelo Estado, a concessão de empréstimos a fazendeiros e a empresários industriais que foram arruinados por conta da crise, e para que eles pudessem reorganizar as suas dívidas e manterem as suas produções, a criação de um salário-desemprego para manter boa parte da população em condições de sobrevivência e garantindo o consumo, e a criação de várias obras públicas para geração de empregos e, de uma certa forma, para fazer com que a economia estivesse aquecida. Houve também a criação dos salários mínimos e a limitação das jornadas de trabalho. A política econômica do Novo Acordo não conseguiu alcançar todo o sucesso esperado, mas conseguiu relativamente controlar a economia e acalmar os violentos conflitos sociais que ocorreram durante aquele período. A partir de 1935, a economia dos Estados Unidos começava a apresentar uma relativa melhora e os sinais da crise começavam a ser superados. Por adotar ideias keynesianas em seus programas de apoio aos desempregados, como por exemplo a criação do salário mínimo, as ações do Novo Acordo ou do New Deal foram consideradas precursoras no desenvolvimento do estado de bem-estar social, ou também chamado de welfare state. Esse modelo de bem-estar social, depois da Segunda Guerra Mundial, também passou a ser adotado pelos países, principalmente da Europa Ocidental. Bom, pessoal, e esse foi o meu resumo didático a respeito da crise de 1929. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também realizem a leitura do seu livro didático, busquem outras informações a respeito desse assunto, procurem fazer leituras a respeito da situação dos Estados Unidos
após o final da Primeira Guerra Mundial, assim como os motivos que levaram a essa crise de superprodução e o plano do novo acordo que foi adotado pelo presidente Roosevelt com o objetivo de superar essa crise. E a gente encerra por aqui essa aula. Um abraço a todo mundo, dá uma curtidinha aí no vídeo e um abraço. Valeu, fui!